E aí, turma, pronto para mais uma aula? Hoje nós vamos começar a estudar a apostila do segundo bimestre, correto? Então vocês irão pegar aí a apostilinha de vocês do segundo bimestre e abrir lá na página 66, onde nós vamos falar sobre as sociedades nômades, na disciplina de História, certinho? Então abram suas apostilas e vamos ao estudo. Bom, vamos fazer aqui um breve resumo do nosso texto explicativo. O que são as sociedades nômades? Nós sabemos que desde o início da história, Deus fez com que as sociedades elas fossem repartidas ou divididas em grupos, certo? E esses grupos foram naquela época, principalmente lá na antiguidade, divididos em dois grupos. O primeiro é o grupo dos sedentários. Quem eram os sedentários? Os sedentários eram aqueles povos que eles viviam em um lugar e eles não saíam dos seus lugares, ou seja, eles viviam ali, cresciam ali, morriam ali. Eles viviam sempre no mesmo lugar, eles não saíam. Então eles utilizavam-se dos recursos naturais que estavam disponíveis para que eles pudessem sobreviver, certo? O nosso foco principal aqui está nos nômades. Quem são os nômades? Os nômades são aqueles povos que eles saíam de um lugar para o outro, ou eles iam de um lugar para o outro, para que os recursos naturais não fossem extinguidos no lugar onde eles viviam. Ou seja, eles viviam um período em um lugar, quando os recursos naturais começavam a ficar escassos, eles saíam desse lugar e iam para um outro, viviam nesse outro lugar, e aí, de acordo com que os recursos naturais fossem acabando, fossem diminuindo, eles iam mudando de lugar a lugar. Então, estes são os nômades. Nós ainda temos alguns povos que vivem dessa maneira, alguns povos que são nômades, né, que ainda vivem de um lugar para o outro, utilizando-se sempre, né, em grande maioria aí, dos recursos naturais para a sua subsistência, certo? Bom, o que os nômades faziam para se alimentar, para poder se manterem alimentados? Principalmente, eles coletavam e caçavam. Então, os nômades eles eram coletores e caçadores. Como assim, tio? Eles coletavam o que a natureza disponibilizava para eles, né? Principalmente frutas, folhas, raízes que poderiam servir como alimento para a sociedade. E eles também caçavam. Esses caçadores, eles tinham desde a caça do animal, do animal em terra, como também a pesca entrava aqui nesse sistema. Então eles utilizavam os recursos naturais de maneira geral. Caça, pesca, eles coletavam, né, o que era disponibilizado pela natureza para que eles pudessem sobreviver, né, no lugar onde eles viviam. Certinho? E aí nós vamos falar um pouquinho agora sobre a organização social. O que é a organização social? A organização social é quando uma sociedade ela se divide em alguns grupos, certo? No caso dos nômades, em específico, eles dividiam esses grupos baseados nos seus laços familiares. Ou seja, as famílias procuravam ficar juntas ali para poderem dividir os trabalhos. Esses trabalhos eram divididos aí entre homens e mulheres, né, de acordo com a função que cada um exercia ali dentro da sua rotina diária. Certinho? Então, olha só, nós estamos falando sobre quem? Sobre os nômades, certo? Lembrando que as sociedades nômades, né, elas eram divididas em coletores, eles tiravam a sua sobrevivência, né, de coletores e caçadores, ou seja, eles caçavam e coletavam, né, em meio à natureza, certinho? E a sua organização social era principalmente, né, dividida em família. Então eles utilizavam-se dos laços familiares para poder dividir os grupos ali e dentro dos grupos separar a função que cada um deveria exercer, principalmente na questão do trabalho. E aí dividiam os trabalhos em trabalho dos homens, trabalho das mulheres, e cada um exercia ali a sua função na sociedade. Ok? Então olha só. Para complementar os estudos aí, vocês irão responder a atividadezinha da página 67. Lembrando que a questão número 1, ela é apenas um comentário. Então faz o seguinte, para você não ficar perdido, comente com alguém aí, ou você mesmo, comente com a sua própria consciência, né? Como vocês acham que as pessoas conseguiam, né? Como você imagina que era a vida daquelas pessoas naquele tempo.
E aí faça uma anotaçãozinha aí no seu caderno, ou mesmo aí na sua apostila, se você achar melhor, certinho? E aí, atividade número 2 e número 3, vocês farão a leitura do texto explicativo aí, assistirão o vídeo e responderão aí conforme está solicitando, certinho? Então, bons estudos e até a próxima!